aqui mais uma vez no canal Saúde, Medicina, Corpo e Mente. E hoje para falar sobre a memória. Como nós podemos melhorar a nossa memória. Infelizmente, a maior parte das pessoas só se preocupam com ela quando começam aí com algum distúrbio ou com quadros de esquecimento mais recorrente, enfim. Ou quando a idade realmente já está chegando e a gente vê como natural, né, normal ter falhas de memória e não precisaria ser assim. Obviamente que é, de certa maneira, fisiológico dentro de um envelhecimento normal, tá? Que a pessoa aí comece a ter distúrbios que levem a uma diminuição da função cognitiva, um aumento do risco de demência, como por exemplo, a gente vai ter uma diminuição na reparação do DNA, a gente vai ter uma piora da produção energética do nosso corpo, com o que a gente chama de mitocondriopatias, disfunção das mitocôndrias. A gente vai ter aí o estresse, né, crônico, que pode levar a distúrbios neuronais. A gente tem desregulação energética do metabolismo, a gente tem alterações do metabolismo do cálcio, a gente tem uma má digestão. Então, assim, gente, tem muitas coisas, né, que influenciam a memória. Inclusive, né, se você tá tomando água ou não de forma adequada. A desidratação causa alterações de memória. Então, as principais dicas que eu tenho para dar para você hoje, que está aqui no nosso canal, são essenciais para que você tenha uma manutenção adequada da sua memória, eu digo a longo prazo, tá? Então, quando a gente fala de memória, um dos principais fatores é um sono de qualidade. E por quê? Porque é durante a fase do sono que a gente vai ter, então, a memorização, né? Ou seja, nós passamos de um conhecimento novo, por exemplo, para uma memorização que possa ser resgatada. Ou seja, um sono de qualidade é essencial. E aí vem um grande problema, porque até 30% da população sofre de alterações de sono, ou seja, de insônia. Quanto maior a idade dessa pessoa, maior a tendência de sofrer com um sono ruim, tá? E isso vai interferir diretamente na memória em si. A gente já falou várias vezes, eu vou repetir aqui para vocês que geralmente as pessoas não têm um distúrbio do sono, ou seja, um distúrbio de base de causa de sono em si, mas sim algo que perturba o sono. Então a gente tem que pensar em todos esses fatores que possam estar perturbando esse sono de uma maneira geral. Ou seja, será que eu estou passando por algum estado de estresse emocional que possa estar perturbando o meu sono? Eu deito à noite para dormir e eu não consigo dormir, ou eu durmo e acordo várias vezes à noite? É algo a se pensar. Será que eu tô com um quadro doloroso que possa estar perturbando o meu sono? Será que eu estou, né, com algo que esteja realmente prejudicando o meu sono em si? Então, eu tô fazendo atividade física à noite, eu tô tomando, por exemplo, um chá, por exemplo, que tenha cafeína, que possa estar perturbando o meu sono. Então, tudo isso a gente tem que pensar, tá? A principal forma de ter um sono de qualidade é fazer o que a gente chama de higiene do sono. Ou seja, a gente não fazer atividade física à noite, fazer pela manhã, a gente não tomar nenhum líquido, né, que tenha cafeína, a gente não consumir chocolate à noite, porque tudo isso estimula o nosso cérebro em si, dificulta, né, o relaxamento, a entrada num sono mais profundo, tá? Então, existem vários fatores, vou fazer um vídeo aí falando pra gente da higiene do sono. O segundo fator que interfere muito na nossa memória é a prática de atividade física, gente. Ou seja, se você faz atividade física a longo prazo, ou seja, já há bastante tempo, a tendência é que você tenha
uma memória superior, né? Aí você pode me perguntar, mas Louise, dá tempo de um idoso começar a fazer atividade física e ter uma melhora da memória em si, da cognição em si? E eu vou falar para vocês com certeza. Nunca é tarde para começar. Hoje existem pesquisas mostrando que de 12 a 16 semanas de atividade física, ou seja, aí 4 meses de atividade física, 150 minutos por semana. O que significa isso? Se você fizer 150 minutos de atividade física por semana, que seja uma caminhada, isso vai melhorar a perfusão sanguínea cerebral. Isso é maravilhoso. A partir de 6 meses de atividade física, você vai melhorar o volume cerebral de córtex pré-frontal. Você melhora a função de hipocampo, que está relacionado à memória, de cognitividade cerebral. Isso é muito bacana. E a partir de 1 ano de atividade física, você tem uma melhora de todas essas funções. Já vai ter uma melhora de perfusão sanguínea, de oxigenação cerebral, de densidade de funcionamento cerebral. Ou seja, atividade física é obrigatória para quem quer melhorar o quadro de memória, tá? Então isso é importante. E o terceiro ponto, também essencial para nossa saúde em termos de memória, é o consumo, obviamente, de alimentos que tenham relação com essa cognitividade cerebral. Eu dependo de diversos nutrientes, gente, para ter uma boa memória, tá? Então, quando a gente fala de um super cérebro, a gente coloca alguns nutrientes que são essenciais, tá? Ou seja, a gente tem que ter uma boa digestão, uma boa escolha de alimentos, uma boa absorção desses nutrientes, para que então nós tenhamos uma saúde cerebral, tá? Alimentos anti-inflamatórios são essenciais. Hoje em dia tem muitas pesquisas mostrando que existe uma neuroinflamação que pode perturbar a questão da memória, inclusive causando quadros de demência, tá? A gente tem várias vitaminas e nutrientes essenciais. Então, a gente tem aí a vitamina B12, que é muito perturbada pelo estresse, né? A gente tem a colina, a gente tem metilfolato e a gente tem vários outros nutrientes. Qual a dica que eu dou para você? Você não precisa saber de bioquímica, você precisa saber como você se alimenta. E como você se alimenta é em variedade e cor. Então, quanto mais natural for o seu prato, quanto menos inflamatório ele for, mais rico em nutrientes, em fitonutrientes, melhor para você. Então, hoje nós temos a estratégia aí de quanto mais alimentos, mais naturais e mais coloridos for, melhor também para sua memória. Óbvio, gente, que tem outros diversos fatores que podem auxiliar, inclusive não ter estresse crônico é um ponto importante, tá? Então, a socialização também é um ponto importante. A gente sabe que o idoso que é abandonado, por exemplo, em asilos ou então mora sozinho, tem uma tendência ao declínio cognitivo, uma alteração de memória, tá? Quando eu falo de memória em termos de doença, eu falo em esquecimento porque eu quero lembrar só do passado, porque o presente é doloroso para mim, né? Muitas vezes eu me separei de quem eu não gostaria de ter me separado, ou seja, uma perda, ou a perda do esposo, do companheiro. Tudo isso a gente tem que levar em consideração, mas fica para um outro vídeo, tá ok? Espero que você tenha gostado. Deixe o seu like aqui no nosso canal, compartilhe com as pessoas que você ama, porque aqui a gente sempre vai conectar o corpo e a mente. Um grande abraço.